Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Nesse mês de dezembro, nós faremos uma reprise dos episódios mais comentados ao longo aí da primeira temporada. Nessa nossa primeira reprise, vamos passar os melhores momentos do episódio 5, a projeção, seguindo a sugestão de uma ouvinte aqui de Guarulhos mesmo, que diz o seguinte: antes do episódio sobre a projeção, ela cometia um erro muito grave, que era projetar na filha as mágoas que tinha do marido, por questões dela se parecer fisicamente muito com o pai. Então ela fazia essa projeção das mágoas que tinha, das coisas que não foram ditas, das coisas que gostaria de dizer, mas não disse, e acabou projetando isso na criança. Então fica o convite. Se você já ouviu, ouça novamente. Se você não ouviu o episódio número 5, visita ele nos agregadores de podcast que você já está acostumado a utilizar. Está chegando agora, não sabe quem sou eu, não sabe quem é o Helder, dá um pulinho no episódio número 0, conheça a nossa proposta para este podcast. Não sabe quem é o Bruno, dá um pulinho no episódio número 20, que é quando ele começa a participar com a gente também. Então, grande abraço, beijo nas crianças e até a semana que vem. Tchau, tchau. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Helder, enquanto me preparava para este episódio, revisitei algumas das minhas memórias do período de adolescência e infância, que só às vésperas de fazer 40 anos sou capaz de compreender, mesmo que muito superficialmente. Uma dessas questões foi que no episódio 0 falei que as pessoas acham que tenho uma cara de bravo, algo que herdei de minha mãe e que ela herdou de sua mãe também. Aliás, beijo, dona Cida. E daí vem uma experiência. Todos os meus colegas de infância sempre acharam minha mãe super divertida, o que de fato ela é. Mas existia um comentário recorrente toda vez que ela ia embora. E eles diziam: mano, como eu queria que ela fosse minha mãe. Naquele momento. Eu não sabia qual sentimento entrava em cena. O orgulho, porque era tudo meu. Soberba, porque eu tinha e eles não tinham. Ou simplesmente o que falava mais alto, que era total estranheza. Cara, você é doido? Ela é super brava comigo, entre outras coisas. Mas vamos ao X da questão. É comum criança fazer projeções? Cara, você compartilhou algo aí bem legal a respeito da sua infância. A gente vê que desde pequena a gente tem essas projeções mentirosas aí de que a grama do vizinho seria mais verde do que a nossa. Então o pai, a mãe do outro é melhor, a casa do outro, do amiguinho é melhor, enfim. Cresce achando, pensando, né, dessa forma. E aí, interessante você falar que os amigos, você conhecia a sua mãe do jeito que ela era de fato. E aí os seus amigos, mesmo a sua mãe sendo muito brava na sua percepção, eles queriam ser filhos dela. Então assim, cara, como que isso é presente e inclusive na nossa vida adulta a gente fica fazendo essas projeções de que a gente projeta de que a vida do outro sempre é melhor que a nossa. Mas eu queria puxar um outro gancho aqui dessa provocação que você fez, que é a ideia do seguinte, cara: quando a gente é criança, a gente tem essas projeções a respeito dos nossos pais, de que seria melhor ter uma vida diferente, com outros irmãos, com outra mãe, ou coisa do tipo. Porém, eu acredito que essa projeção a respeito dos pais, ela é pior quando ela acontece depois que a gente é adulto. Porque quando a gente é criança, adolescente, a gente não entende muito bem as coisas, a gente tá se tornando alguém com opinião, com ideias, com pensamentos e tudo. Só que depois da vida adulta, você começa a fazer algumas reflexões e você olha para sua mãe, para o seu pai, para as pessoas e você projeta em cima deles uma certa cobrança e que às vezes o seu pai e a sua mãe não tiveram condições de te dar. Vou tentar ser mais claro no que eu estou falando. Por exemplo, você se depara com uma série de questões que você pode falar: poxa, mas o meu pai não me deu
deu isso, não me deu aquilo, a minha mãe não me deu isso, não me deu aquilo, a minha mãe não foi afetuosa comigo, a minha mãe era muito rigorosa, a minha mãe teve diversos erros, a minha mãe me falava isso, a gente começa a jogar todos os erros que a mãe da gente, que o pai da gente cometeu com a gente, e a psicologia, ela faz muito isso também, obviamente não de uma forma intencional para atrapalhar a vida da pessoa, pelo contrário, para tentar ajudá-la e entender como que ela funciona no presente, analisando esse passado. Mas é justamente isso, a gente vai vendo assim, cara, como que a nossa mãe errou com a gente, como o nosso pai errou com a gente. E às vezes essa projeção pro passado ela é muito negativa, porque às vezes a gente fica ressentido com a nossa mãe, fica ressentido com o nosso pai, por questões que eles fizeram com a gente, e que às vezes ele não tinha condição, às vezes ele fez a melhor coisa que ele podia fazer naquela época. Então assim, é lógico que tem casos que são complicados realmente. A gente sabe que tem pais e tem mães que só são pais e mães biológicos, porque forneceram material genético. Porém, sabe dessas questões. Porém, tem pais e tem mães que tentaram, que fizeram o melhor que tinham com o que podiam. Então, quando a gente projeta nos nossos pais a ideia de pais que a gente queria ter tido ou que eles deveriam ter sido, cara, é uma culpa muito grande em cima deles e às vezes eles fizeram o que eles podiam. Então, assim, muitas das vezes é necessário a gente perdoar esse pai, essa mãe, pelas questões que aconteceram na nossa infância. E aí essa questão do perdão é uma coisa bem delicada, porque quando a gente fala de perdão, as pessoas acreditam, as pessoas às vezes foram muito magoadas, estão muito chateadas, muito machucadas, e elas acreditam que perdoar o pai, a mãe ou quem quer que seja, seria dar uma dádiva, um presente para a pessoa. E não tem nada a ver com isso. O perdão, na maioria das vezes, é um presente para você. Você se dá um presente, porque é a ideia de você aceitar que, olha, erraram comigo, isso não poderia ter sido diferente, ainda continua sendo errado, mas eu não vou deixar que isso me faça mais mal. Eu não vou deixar que isso me prejudique mais. Eu não vou remoer mais essa mágoa. Eu vou rasgar essa dívida. A pessoa não me deve mais nada. E aí, assim, às vezes eu consigo reatar a relação e a relação voltar a ser o que era, ou progredir nessa relação, ou às vezes eu vou decidir que eu não quero mais a pessoa na minha vida. Mas o perdão tem a ver com dizer, olha, não vai me machucar mais. Se eu vou continuar a relação com a pessoa ou não, aí é outra história. Mas às vezes a gente tem que perdoar os nossos pais, porque muitas das vezes eles estavam muito perdidos. Tô com um filho pequeno, como eu tenho compartilhado aqui, e hoje eu vejo quanto material. Hoje eu fico perdido de tanta linha de pesquisa, de tanto material que tem sobre criação de filho. Tem muita coisa, tem muita linha, tem muita ideia. Porém, quando os meus pais me tiveram, eles não tinham nada dessa informação. Eles mal tinham a educação que eles tiveram dos pais deles, que também foi uma educação precária e tal. Então, hoje, eu acredito que nós temos o poder de fazer o melhor pelos nossos filhos. Eu acredito sim que o Liam, que é o meu filho, ele não vai ter tantos problemas quanto eu tive. Ele não vai ter tantos quanto eu tive. Ele ainda vai ter, porque eu sou um cara falho. Eu vou falhar com ele em alguns momentos, mas ele não vai ter tantos problemas quanto eu tive, porque os meus pais não conseguiram me dar o que eu precisava. Mas eles não conseguiram me dar o que eu precisava, não porque era ruim, eles são pessoas ruins, absolutamente, eles não conseguiram porque eles não tinham condições. Então eu acredito que essa projeção, ela é pior quando ela acontece depois de adulto. Uma dica que eu dou prática para as pessoas é tentar fazer esse exercício aí do perdão no sentido não é ir lá e reatar a relação com a pessoa, às vezes não dá, mas é do perdão de trabalhar essa questão de olha, não vai me fazer mais mal essa dívida, eu não vou mais cobrar essa dívida dos meus pais, eles foram o melhor que eles puderam. E se às vezes eles não foram o melhor que eles puderam, foram pais ruins mesmo, às vezes eu vou falar só assim, olha, foram ruins mesmo, tal, e eu não quero nem contato com eles hoje, mas eu perdoo eles, eu não quero mais o mal deles, eu não quero vingança, eu não quero que eles paguem, eu quero viver minha vida em paz, deixa eles viver a vida deles em paz também lá, no canto deles e eu no meu canto. Eu não sei, cada um tem uma relação específica. Como eu falei, às vezes você vai achar que você pode reatar, às vezes você vai achar que não pode, mas aí fica a critério de cada um.